essa hora da manhã não tem quase ninguém. Aí eu ando mesmo na rua, entendeu? Aí eu ando, venho, tomo meu banho e trabalho o dia todo. Porque a televisão tá complicado. Tô com uma amiga minha, eu até chamei ela, uma amiga muito querida, o nome dela é Marise, eu convidei ela estar aqui para ela também participar. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Não estou vendo. Ela está aí? Está do lado? Ela está do meu lado, agora ela está. Ei, Marise! Que bom que você veio! Muito bom, que bom! Tá. O pessoal está entrando agora, né? O Caio também já está aí. Aqui. Viu? Ainda bem que a gente não está falando mal dele, né, Caio? Não tem problema, pode falar mal, assim, mas falem de mim, tá? Ô, Caio, sabe com que eu acho você parecido? Aquela novela Gênesis Abraão. Eu olhava para aquele personagem e me lembrava de você. Tô bem, hein? Abraão é um cara importante, hein, gente? Olha lá, hein? Se eu pareço Abraão, eu tô bem, tô bem. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite. O Caio tem visão do nosso lar. O Caio parece com o Abraão da novela. Ô, Caio, você tá encarnado pra quê, cara? Eu tô indo bem, né? Tô indo bem. Eu tô percebendo que as coisas estão confluindo pro meu lado aí. Esse gatinho lindo, gente, é muito bonitinho, né? É, Uriel. Vou fechar aqui, gente. Senão eu falo, você não vai poder dar aula. Boa noite, pessoal. Prazer em revê-los. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Uriel. Boa noite. Boa noite, Lourdes. Bem-vindo, Caio. Mais um estudo que a gente começa, né? Mais continuidade aí, mais um já ciclo, de casa. Mais um ciclo, né? Muito bom. Estamos animados, né, gente? Muita animação, todo mundo, né? super ansioso. Vamos fazer, então, a abertura logo. Deixa eu ver os rostinhos aqui. Ronaldo, faz a abertura pra gente. Então, vamos agradecer, primeiramente, ao nosso amigo, que nos dá esse prazer fantástico de estar sempre às quartas conosco, nos esclarecendo, nos orientando, ampliando o nosso conhecimento. Que, nesse momento, podemos estar prontos para receber todos esses ensinamentos e entendermos que o mais importante é entender do que se trata, como é, o que acontece, como foi feito. É esse o nosso objetivo. Agradecemos, então, a todos presentes e ao nosso relator. Graças e graças a Deus. Gratidão, Ronaldo. Caio, é todo seu. Casa é sua. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Então, bem-vindos de volta, né? Nós estamos agora em um novo ciclo, novo movimento, para entender mais um capítulo aí desse nobre amigo nosso que nos revelou a prática, né, o movimento, assim, o dia a dia, né, do que é o movimento no plano espiritual, a vida, o cotidiano dos trabalhadores, do desenvolvimento das pessoas, do que é o crescimento espiritual, né? É muito importante a gente entender qual é a missão do André, né, nesse trabalho tudo que ele tem. A gente viu ali, no primeiro livro, no Nosso Lar, um processo muito íntimo, né, gente? Você contar a sua intimidade, é a mesma coisa que você aparecer nu para alguém, né? Você ir ali redigir aquilo que ele redigiu, ou vivenciar, ou experienciar, ou entregar para a gente todo aquele detalhamento do seu processo de desenvolvimento pessoal numa fase tão delicada, né?
é a mesma coisa que você tirar a roupa para que as pessoas enxerguem, né, aquilo, a sua intimidade, né, o seu eu. A gente não tem ideia da dificuldade, porque na hora que a gente lê é bonitinho, é legal, é desenvolve, mas a gente estudou no primeiro livro, a gente viu que aquilo mexeu realmente com o íntimo dele, né? É um movimento muito delicado ali. Então o nosso respeito por esse espírito não é só assim um respeito de a gente aprender com ele. A gente passa a ser irmão. A gente passa a entender as dores íntimas de um ser humano que está em processo de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem também a alegria de viver com ele, né, todo o processo de transformação e de iluminação que ele vai adquirindo. Então, a gente também tem essa alegria, né, de participar disso. Né? A gente não está vendo ali um conto, a gente está vendo ali uma realidade, né? Um movimento real. Né? Então, ali são coisas muito interessantes e importantes. Então, isso é o valor que a gente dá para esse espírito que entrega a sua intimidade para que nós possamos compreender esse movimento maravilhoso que a gente compreendeu nesse primeiro livro. Então, essa obra, Nosso Lar, ela inaugura, né, ela inaugura um movimento maravilhoso. E que é óbvio, né? Agora, hoje em dia, que a gente que gosta de viver em série, né? Agora, se é a primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Chico já fazia isso há muito tempo, gente. Chico já fazia isso há muito tempo. Ele já estava antevendo a Netflix, né? Ele já falava assim, ó, eu também vou fazer várias temporadas, tá? Eu vou fazer várias temporadas também. Eu vou soltar a segunda temporada, que a segunda temporada é Os Mensageiros. E a gente vai ver que nós temos aí uma coleção de 12 temporadas, tá, gente? É um movimento bem complexo aí. E a gente pode chegar a estudar todos eles, vai ser um prazer, só que vai levar alguns anos para a gente fazer isso. Mas a gente tem tempo, né? O que a gente não terminar aqui, a gente termina do outro lado, né? E depois a gente só não pode ficar parado, porque depois vem mais livro, né? E aí a gente não acompanha tudo, né? Então a gente tem que continuar. E eu acho muito importante a gente aprender esse movimento, né? Esse movimento que é maravilhoso, que a gente tem para entender. Então, o que a gente aprende, tá? O que a gente vai construir? No final das contas, a gente vai entender que a vida, né, material, ela é um projeto de um ciclo ascendente e depois descendente, tá? E a vida, do outro lado, é um outro ciclo, que aí ela faz isso aqui, ó. Então, lembra? Ó, é um ciclo assim e assim. Aí, na realidade, né, eu posso fazer isso aqui também, tá? Mas é só para a gente entender que são dois planos diferentes, né? O plano material e o plano espiritual. Então, eu tenho um ciclo lá e um ciclo aqui. Aí vou fazendo assim, um ciclo lá, um ciclo aqui, um ciclo lá, um ciclo aqui, um ciclo lá, um ciclo aqui. Esse movimento é um movimento muito importante da gente entender, porque ele é um movimento dinâmico, ele é um movimento pendular, que nem o relógio. Lembra? Os relógios de antigamente, né? Os relógios de hoje em dia já está tudo moderno, não tem pêndulo mais, né? Mas você lembra que é o cuco, né? Todo o universo é pautado neste movimento, tá? Tudo que a gente faz é pautado nesse movimento, tá? E o importante é o meio que a gente está. Então a gente cicla entre um lado e outro, um lado e outro, um lado e outro. Tá? Então, por exemplo, isso Emmanuel traz muito bem que na vida nós temos a primavera da vida, que é a infância, o verão, né, que é a juventude, o adulto jovem, depois a gente tem o adulto maduro, que é o outono, e depois nós temos o inverno, que é a fase idosa, e depois a gente desencarna. Então,
São dois processos, um processo ascendente e um processo descendente, né? Quando a gente está fazendo no processo ascendente, nós estamos construindo quem nós somos, tá? E esse processo ascendente, a gente passa por todos os processos que nosso espírito passou desde quando ele era uma célula, desde quando ele era uma molécula. Então, a gente, no começo, lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente é uma célula. E aí a gente é obrigado a passar por todos os processos que a gente já passou até a gente chegar no nosso ponto máximo com 28 anos de idade. 28 anos de idade. Depois a gente estabiliza, depois a gente cai, e aí a gente regride de novo. Vai perdendo, até que a gente desencarna. Certo? Quando a gente desencarna, o que começa? Eu desencarno, já sai um espírito lá. Já sai um espírito pronto. Não sai espírito pronto coisa nenhuma. A gente vai ler no próximo livro, Missionários, que a gente já está marcando aqui, que vai ser o próximo livro, que é o terceiro da série. Nós vamos entender que o processo não é desencarnar, é como nascer. Eu tenho uma retração espiritual, a minha mente se fecha, aí sai aquelas fumacinhas, né? Lembra? Quem já leu já sabe, sai umas fumacinhas. Aí a mente que se liberta vai reconstruindo célula por célula, gente. Como se a gente fosse um feto. Até formar o corpo perispiritual de novo. Por isso que você vai ouvir falar, alguns espíritos desencarnam, vão levar algumas horas. Outros desencarnam, vão levar alguns dias. Outros desencarnam, levar mês. Alguns levam até ano. Para reformular o corpo. Depende da maturidade espiritual do espírito. Depende do movimento. Então, eu começo uma nova ascendente, né? E aí eu começo um processo de restauração de toda a minha mente, que é o que a gente viu no nosso lar. A gente viu ali. O que é o nosso lar? É a infância espiritual de quando eu desencarno. Quando ele ganha ali a chave do nosso lar, ele ganha assim, a chave. Agora eu sou cidadão de nosso lar, eu saí, me reconstruí, eu entrei no plano espiritual. Eu me desmaterializei completamente. Eu me separei da minha matéria. Tem espírito que está nesse processo há 1000 anos. Tem espírito lá do Egito que ainda está preso ao Egito lá. Que ainda não fez esse processo. Então eu não consigo, por exemplo, reencarnar enquanto eu não termino esse processo. Vocês estão entendendo? Porque eu preciso sair dessa relação que eu tenho com a matéria e me reconstituir no plano espiritual. A partir daí, eu tenho uma vida espiritual. Eu tenho um processo. Então, aqui na Terra, esse processo de desenvolvimento, que é a primavera da vida, é a nossa infância e adolescência. Mais ou menos até 14 anos de idade, 21 anos de idade. Entre 14 e 21 anos de idade. Na realidade, é até mais ou menos 21 anos. Então, eu tenho um movimento encarnatório, o movimento de separação dos pais, que é quando o fruto cai com 14 anos, e depois, com 21 anos, é o meu amadurecimento, processo que é quando germina a minha árvore. Certo? Então, esse processo de 21 anos é o meu inverno, a minha primavera. É a minha primavera. Certo? Essa primavera, ela no plano espiritual, você não tem pai e mãe lá no plano espiritual, você não vai um feto lá. Mas é esse processo que a gente viu o André passar, que é um processo e você ele é aquilo que a gente chama de é um processo de
término da transformação, um movimento secundário ao movimento da vida. Então, eu tenho um aprendizado carregado, eu tenho todo um movimento de aprendizado que eu carreguei na matéria, das experiências que eu tive, das vivências que eu tive, dos relacionamentos que eu tive. Certo? E esse processo, ele precisa ser internalizado no espírito. Não é só memória. Eu preciso passar a utilizá-lo ele como experiência automática. A gente fez isso em todas as bilhões de vidas que a gente já teve. Quando a gente era um átomo, o nosso trabalho foi automatizar, controlar os elétrons. Quando a gente foi uma molécula, o nosso trabalho foi aprender a organizar a geometria da molécula para ela se relacionar com outras moléculas. Quando a gente foi uma organela de uma célula, o nosso trabalho foi organizar todas as moléculas que estavam ali dentro para que elas realizassem um trabalho. Quando a gente foi uma célula, o nosso trabalho foi organizar todas as funções de uma célula. Quando a gente foi um tecido, quando a gente foi um órgão, quando a gente foi, até a gente chegar onde a gente está hoje. Vocês imaginam que cada célula do seu corpo tem um espírito? Isso são trilhões de células. Trilhões de células. Mas você tem octilhões de átomos dentro de você. E cada átomo que tem dentro de você tem um princípio espiritual. Aprendendo. Quem que faz a gestão desses espíritos? Quem ensina eles? Quem organiza eles? Você. Quem é o Cristo deles? Você. Vocês estão entendendo a responsabilidade que a gente tem quando a gente tem que cuidar do nosso corpo? Quando a gente fala assim, ó, cuida da sua saúde, dorme cedo, bebe água, toma sol. Você já imaginou que se você não tomar sol, tudo bem, você vai se privar de sol, né? Vai te fazer mal? Vai te fazer mal. Mas octilhões de espíritos vão ficar sem receber o sol, o contato com Jesus ou com Deus por conta de você? Da sua turrãozice? Da sua teimosia? Essa é a nossa responsabilidade. Ou as nossas células não são importantes para a gente? Vocês estão vendo a troca que é a vida? Vocês já imaginaram que nós somos realmente células do corpo de Cristo? Vocês já entenderam esse movimento? Olha que coisa linda. Né? Isso é, tudo que ele pensa, como ele se cuida, reflete na gente. E quando ele está se cuidando é bom, né? Porque a gente é amor puro, né? Aí é diferente, né? A gente recebe tudo de bom, né? Então isso é muito importante da gente entender. Graças a Deus, Cristo cuida dos nossos átomos também, né? Das nossas células também, né? Porque já que ele está cuidando da gente, ele cuida deles também. Então esse é um movimento em que todo mundo está conectado. Conectado por quê? Pelas mentes. E as mentes são campos magníficos, campos maravilhosos, que se expandem para todo o universo. E quanto mais organizado estiverem as mentes, mais próximos estamos de Jesus e de Deus. Então, assim, o nosso trabalho é experienciar relações e desenvolver habilidades que automatizamos. Inteligência que organiza em prol da fraternidade cooperativa, de funcionarmos em equipe, uma equipe perfeita. Esse é o nosso trabalho de desenvolvimento.
Então, quando nós estamos lá do outro lado, nós vamos entender o primeiro passo, que é o que a gente viu no nosso lar, foi entender como eu faço para automatizar o meu aprendizado naquela vida. E o André conseguiu fazer aquilo com sucesso. E a gente viu como ele partiu de dificuldades e como foi aquele movimento que a gente tem que fazer na gente de cuidado de nós mesmos, aprendizado do ambiente, internalizar o amor, aí o pré-trabalho, trabalho na intimidade, trabalho coletivo, iluminação. Então, esse processo a gente vai fazer ali na nossa infância, quando a gente vai começando o ciclo. Agora, nós vamos entrar num outro movimento. Um outro movimento. Agora a gente vai viver o que vou fazer depois que eu me desenvolvi. Depois que eu saí dessa infância no plano espiritual, eu vou agora continuar esse processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Mas também lá eu vou chegar na minha maturidade, eu vou chegar no meu verão, eu vou chegar no meu outono, vou chegar no meu inverno. Quando eu vou chegar no meu inverno, eu não tenho mais o que me desenvolver do lado de lá sem renascer. Eu vou precisar de um processo de renascimento para que eu comece de novo. Então, aquela história do espírita, porque o espírita ele gosta de... Ele fala assim, eu não quero mais voltar para esse lugar aqui, não. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ser muito bom. Eu vou ser muito bom isso. Eu vou ser um santo. Porque aí eu não vou precisar reencarnar mais. Está perdido. Isso não existe. Não existe. Tá? Você pode até ter que reencarnar num planeta melhor. Tudo bem, já é uma vantagem, né? Mas a gente nunca vai ver... quando a gente está lá do outro lado, a gente não vai ver assim, não... essa história de... A gente é meio competitivo aqui, né? Não, que eu estou mais evoluído, aí eu vou reencarnar num planeta melhor. Aí eu estou menos evoluído, eu vou reencarnar num planeta pior. É essa a imagem que a gente tem. Então, eu preciso ficar muito evoluído para não sofrer mais. E aí eu nunca mais vou encarnar num planeta ruim. E Cristo encarnou num planeta terrível. E pergunta para ele se ele gostou. Pergunta de qual encarnação, de todas que ele teve, ele deve ter gostado mais. Olha, capaz de ser eu vi que foi essa na Terra. Mas ele morreu crucificado. O que importa para o espírito ao encarnar é a experiência. Ah, Caio, mas você está falando isso da tua cabeça. Você está falando isso da tua cabeça. Não estou falando isso da minha cabeça. Vocês podem ir lá na Revista Espírita. Eu posso até pegar esse texto para vocês. Hoje eu não estou com ele aqui, mas eu posso pegar ele para vocês. Vocês vão ver lá o espírito de Júpiter, que não era Mozart. O outro, que vem, e eu não esqueço, acho que eu até tenho aqui. Acho que não está aqui, está no outro caderno. Eu nunca mais esqueci. Aqui, ó. Ai, que sorte. Revista Espírita, 1858. Página 113. Então, eu não estou tirando as coisas da minha cabeça, não, tá, gente? A não ser que eu esteja delirando, né? Mas olha só. Pergunta para Bernard Palissy, habitante de Júpiter, que esteve em missão na Terra. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te compensa os sofrimentos que suportaste? Que foi um espírito iluminadíssimo. Ele veio e transformou todo o ambiente. Então ele falou assim, as suas obras, aquilo que você trouxe para desenvolver o planeta Terra, compensou todo o sofrimento que você teve? Foi essa a pergunta de Kardec para ele. Pasmem a resposta. Que me importam as obras materiais de minhas mãos? Pau!
já tomamos uma porrada. Né? Porque a gente quer fazer obra, né? A gente quer ser espírito bom, né? Aquele que faz obra, então a gente vai trabalhar no centro espírita, vai ajudar todo mundo, vai fazer caridade, porque aí eu ganho a auréola. Não é isso? Eu ganho a auréola. Ganho a auréola. Se eu for bom, eu ganho a auréola. Não ganho a auréola assim. As suas obras só servem para ajudar o próximo. E se você é uma pessoa boa, você vai ficar feliz porque o próximo vai ficar bem. Agora, isso nada de te serve para o seu desenvolvimento espiritual. Vocês estão entendendo isso? Façam as obras, mas porque você ama o próximo. Não porque por causa das suas obras você vai ser uma pessoa boa. Eu vou ganhar minha existência fazendo obras boas. Não vai ganhar sua existência fazendo obras boas. Vamos ver a continuação. O que me importa é o sofrimento que me elevou. Ponto. Para que ele veio para a Terra? Para sofrer. Pediu, ajoelhou. Me leva para a Terra para eu sofrer um pouquinho, porque no meu planeta eu não sofro. Eu não sofro lá igual. Eu preciso desse sofrimentozinho porque eu vou dar uma elevada. Vocês estão entendendo o movimento, gente? Então, é lógico, isso parece uma coisa, mas é porque a gente lê as coisas e a gente vai criando uma ideia muito materialista do movimento espiritual. E é isso que a gente tem que descortinar. Isso é cair o véu. O véu, que Jesus fala assim, quando você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque você nunca mais vai sofrer? Não. Porque você vai enxergar o sofrimento de uma outra forma. Isso é bem-aventurança. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurança não é você ser masoquista, tá? A pessoa que gosta de sofrer. Não é isso. É aquela pessoa que entende o sofrimento. Ela processa o sofrimento. A inteligência dela entende o porquê. Ela, pelo mecanismo natural dela, vai evitar o sofrimento, porque o sofrimento ela tem que sobreviver. Mas se ela tem que passar por uma coisa, por mais que ela evite, aquilo acontece, ela vai ter que, ela quer entender. Se ela só chegar e falar assim, foi porque Deus quis. Ela desenvolveu? Ela se elevou? Não. Por isso que a gente precisa da racionalidade, do estudo, do movimento, para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Não, é muito simples, Caio. Sabe o que aconteceu? Na outra existência eu fiz isso e agora eu estou pagando com isso. Isso eleva? Isso não eleva, gente. Olha o que o André precisou passar lá do outro lado para entender o movimento encarnatório e o sofrimento que ele passou. Olha quantos espíritos estiveram do lado dele. Olha quanto aprendizado ele teve que... Vocês participaram de um aprendizado ali, vocês viram filigramas de como a mente dele foi se transformando, foi se elevando, se iluminando e chegou num ponto magnífico. Tudo isso por conta das experiências que ele tinha passado na vida dele. Mesmo perdendo a existência. Porque se alguém olhar a vida do André Luiz, sem ter conhecido o nosso lar, o espírita ia falar assim, esse daí vai ter que voltar de novo. Porque perdeu a existência. Não aproveitou, bebeu, viveu na esbórnia, pegou sífilis, ficou doente, fez tudo errado e se matou de tanto beber, teve cirrose, perdeu a existência. Suicida, estão comportando igual obsessor, né? O obsessor que fala assim, não é isso? Se vocês forem ler aquele livro O Ícaro Redimido, que conta a história do Santos Dumont ainda, que se enforcou, vocês vão... Olha a transformação espiritual que ele passa, com o aprendizado que ele tem,
ele sai, ele vai, voa para as alturas. Ah, mas ele era Santos Dumont, foi porque ele inventou o avião. Então, não, foi porque ele se suicidou. Ele aproveitou, a equipe espiritual aproveitou toda a arrogância que ele tinha, além de usar a arrogância dele para desenvolver os aviões, faz ele ter um salto nas alturas. Ele sai do zero ao tudo em uma existência. Quer dizer, ele aproveitou o máximo das experiências que ele teve. Então, não me importa o que acontece. Eu vou tentar dar o meu melhor. Mas, às vezes, na minha ignorância, eu nem sei o que é o melhor. Mas eu vou tentar dar o meu melhor. O que importa? Que depois eu use a minha inteligência para me desenvolver, para entender, para compreender, para me transformar, para usar essas experiências que eu tive para absorver tudo que tinha de ruim. Tá? E depurar dentro de mim, né? Transformar aquilo em coisas boas. Transformar aquilo em elevação. Então, vocês começaram a entender que do outro lado é uma nova vida. É uma nova vida, é um novo processo de aprendizado, mas é um processo de aprendizado muito mais de elaboração mental do que um processo de sacrifício físico. Tá? E o que vai acontecer aqui no Mensageiros? É muito interessante, porque no nosso lar, ele vai, eu não sei se foi de propósito, mas é muito interessante, porque no nosso lar, ele vai para cima, e no Mensageiros, ele vai para baixo. Ele volta para a Terra. Mas agora para trabalhar. Para aprender. Para aprender todo o movimento de trabalho, né? Para enxergar o ambiente. Para estudar a medicina espiritual. Então, o potencial médico, como médico espiritual do André, é algo muito alto. Deus que deu esse potencial a André. Então, eles vão aproveitar o potencial médico dele. Então, eles vão começar um processo de treinamento utilizando, fazendo com que o André vivencie e experimente as dificuldades e o aprendizado relacionados a ela nesse processo de vida. Então, ele faz um processo de retorno à Terra, só que como um observador, tá? Para que a partir daí ele ganhe uma visão de aprendiz, tá? Um aprendiz médico. Então ele vai ter alguns benfeitores que são médicos que vão o acompanhá-lo. Por que ele precisa? Por causa do linguajar. A linguagem que ele tem é uma linguagem médica. Então, ele precisa de um benfeitor que fale a mesma linguagem que ele, para que eles conversem na mesma língua e entendam aquele movimento. Não é sempre assim. Se você é arquiteto, você vai ver o mundo, a geometria dos mundos, e vai estudar geometrias do mundo com arquitetos espirituais. Se você é físico, matemático, você vai aprender a matemática de tudo. E você vai ter matemáticos de línguas matemáticas. Ah, mas Caio, eu quero mudar da medicina para matemática. Tudo bem, não tem problema, você pode. Né? Lá você pode tudo, tá, gente? Mas é lógico que o movimento ele é um fluxo. Geralmente eles já sabem o que a gente quer. E o que a gente quer está ligado ao que Deus quer. Não sei porquê, né? E aí a gente vai crescendo nesse movimento. Tá? Então a gente vai fazer agora um processo de retorno ao planeta, só que dessa vez com outro olhar. Então, quando eu vim da Terra, eu tinha um olhar materialista e estava me dominando. Agora eu saí da infância. Eu sou espírito. Eu sei usar eu tenho todas as funções, habilidades de espírito.
Então eu vou voltar para lá para ver de novo. Só que agora eu vou ver o outro olhar. E é interessante porque quando eu desencarno, mesmo eu sendo espírito, eu enxergo tudo como se eu estivesse na matéria. Eu enxergo tudo como se eu não fosse ainda espírito. A não ser que ou seja, sei lá, Bezerra de Menezes, né? Desencarna, já está no mundo maior, né? Já tem tudo, todas as funções de espírito já tudo habilitado. Por quê? Porque a mente dele já está num grau de automatismo tão grande que essa infância espiritual que no André levou um tempo, né, quase um ano, o Bezerra de Menezes leva 10 segundos. Né? Mas por quê? Porque Bezerra é mais porque Bezerra tem mais experiência. Ele tem mais vivência. Né? Nenhum espírito dá um salto de evolução. Em uma existência eu dei um salto de evolução, agora eu sou um anjo. Não é isso. Eu tenho que experienciar. O que eu não posso é ficar parado. Né? Paralítico. A gente vai conhecer os paralíticos aqui. A gente vai conhecer os paralíticos aqui. Então, o problema não é que numa existência eu posso ganhar 10 ou eu posso ganhar 1000 no meu desenvolvimento. Não, eu vou ganhar sempre o melhor que eu puder, contanto que eu esteja em movimento. O que eu não posso é ficar parado. Tá? Não, porque se eu me sacrificar muito, largar toda a minha vida e eu viver só para os outros, aí eu vou virar Francisco de Assis. Francisco de Assis, gente, não virou Francisco de Assis por causa da existência dele. Francisco de Assis era João Evangelista. Ele já era invencível, imortal, na existência, há 1000 anos atrás. Imortal. Tentaram botar fogo nele, soltavam raio nele, mas ele não morria. Ele só morreu na hora que Deus chamou ele não morria. Já tinha um grau de espiritualidade tão grande. Né? Então, isso é experiência. Isso é tempo de vivência. O espírito dele é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Então, isso não adianta a gente falar assim, não, porque eu vou ser... como é que é a história? Os exilados de capa. Não, porque eu vou ser exilado da terra, e aí eu vou estacionar. De jeito nenhum. Olha o que os egípcios fizeram na terra. Olha o que os indianos, olha o que os hebreus. Eles vieram para a Terra e mudaram o planeta em 30 mil anos. Missionários. A gente não precisa ficar vendo o lado negativo das coisas. Tá entendendo? Então vamos ver o que assim, toda vez que a gente vai ler um livro do André, tem uma mensagenzinha antes do Emmanuel. Certo? Essa mensagenzinha é muito importante da gente ler. Talvez a gente gaste hoje o dia, eu trouxe o dia hoje para a gente falar disso. Tá? Então vamos lá. Os Mensageiros. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão. Estão vendo o que eu falei para vocês? E que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou nos domínios angélicos. Permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. É um resumo do que eu te falei para vocês até agora, só que contado por Emmanuel, né? Muito mais bonito ouvir ele, né? Olha só, em 2
parágrafos ele falou tudo que eu falei. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Não se dá saltos. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às forças de vida, as forças de vida, a mudança não seria profundamente sensível. E os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece a estabilidade e a moradia do homem. Ele está comparando a gente com o macaco, né? A gente está falando assim, ó, vocês ainda são os macaquinhos, tá? O que vocês chamam de seda é igual o pelo do macaco. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei de herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de famílias consanguíneas revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, a relativa à conquista da razão. Estamos no momento de experimentar os relacionamentos, o trabalho, a responsabilidade, para quê? Para qualificar movimentos autonômicos da nossa razão ligados à cognição moral. Tá? Então, há 1 milhão de anos, os macacos estavam dominando a Terra, se transformando em homens, mas ainda não tinham razão. E agora, nós temos razão. Então, o trabalho do macaco antes era sobreviver, desenvolver inteligência, desenvolver capacidades, aprender novas funções. Agora, nós temos cognição, nós temos inteligência. Agora, nós temos a capacidade de discernir. Discernir. E esse é um momento em que a gente vai passar milhares de anos assim, até a gente automatizar o bem dentro de nós. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para fazer os pontos de vista da criatura. Isso é maravilhoso. Vocês podem querer muito, mas a velocidade da natureza é a velocidade da natureza. Caminha com a natureza. Aceita o seu momento. Aceita os que te cercam. Amem o seu momento. Há 100 mil anos atrás, você era um macaco sem razão, meu filho. 200 mil anos atrás. Olha só como você já mudou. Alegra-se. Ou você vai ficar sempre reclamando daquilo que você não tem, querendo dar um salto e resolver logo, querendo ser veneranda, ser logo, eu quero logo resolver para parar. Não adianta isso. Tenha paciência, tenha calma com você e com aqueles que te cercam. Vocês já foram pessoas muito primitivas e agora vocês têm razão. Olha que coisa boa. A morte física não é um salto do desequilíbrio, é o passo da evolução. Olha que coisa linda, gente. Simplesmente.
A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-se-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. Então, nós vamos chegar lá, mas nós temos que preocupar com os detalhezinhos de nós mesmos. Né? Olha, essa coisinha está errada. Vamos experimentar. Vamos se relacionar, vamos trabalhar. Todo dia vamos refletir sobre essa coisinha. Aí quando eu morrer, eu vou olhar isso de cima, eu vou falar, isso mudou, isso não mudou, isso precisa disso para mudar. E aí um dia a gente vai chegar lá, na sublimação. No entanto, o que nos leva a agrafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que ocorrem. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra consoante a vontade de Deus. Se Deus te colocou nessa família, se Deus te colocou nessa cidade, se Deus te colocou nesse bairro, se Deus te colocou com esses amigos, se Deus te colocou com... São injunções. Isso é o seu trabalho. É aí que você cresce. Ai, mas está ruim. É porque está ruim que tem que mudar você. Você tem que mudar. Se ele colocasse no lugar que está bom, você não ia crescer. Olha só. Felizes os que buscam na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra consoante a vontade de Deus. Essa é a busca. E está dentro de nós isso. Tem gente que fica a vida inteira buscando, né? O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas muito mais do que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Para aqui. Porque a hora que eu falo disciplina, já vai todo mundo pensar em militar. Né? O que é disciplina? Não, eu tenho que fazer tudo no horário certinho, eu não posso faltar, porque os espíritos estão me esperando, porque se eu fizer no horário errado, aí se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Não é essa a disciplina. Quando Emmanuel falou para Chico, disciplina, 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 ele não estava falando disso. E o espírita acha que a gente estava falando disso. Você acha que o espírito é militar agora? Disciplina de controle dos pensamentos, disciplina da escolha, de separar o joio do trigo. Imagina se Chico desse vazão ao pensamento ruim, todo o trabalho dele, a mente dele não ia estar pura para transcrever tudo isso, palavra por palavra, na vontade dos espíritos. Esse tipo de disciplina que ele tinha que ter. A disciplina de cuidar do coração, de cuidar do sentimento, de pensar no amor, de viver com Cristo. Essa é a disciplina. Só que a gente não é Chico, certo? Então a gente vai vir pensamentos mais difíceis para a gente. A gente vai ter que trabalhar isso no nosso íntimo. Quais são os pensamentos do Caio? Quais são os pensamentos da Patrícia? Quais são os pensamentos do Ronaldo? Quais são os pensamentos do fulano, do Beltrano, do Ciclano? Cada um tem o seu, é no íntimo. No íntimo. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Porque a gente é turrão, né? A gente é difícil, né? Vocês vão ver espíritos maravilhosos dando trabalho para ele. É tão bonito esse livro, gente.
Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos carnados não é obra mecânica, automática, enquadrada em princípios de menor esforço. A gente acha que assim, tudo é destino, né? Deus põe o destino em todo mundo, aí vai acontecendo mecânico, né? Ninguém pensa, Deus não pensa. Imagina que cada vez que você toma uma decisão, muda o universo inteiro. Imagina cada espírito. E aí os espíritos superiores têm que trabalhar com toda essa matemática. Imagina Cristo, imagina Deus. Então é um ser que pensa, viu, gente? Que é um ser que sabe organizar as coisas. Tá? Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável levar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Essa é a disciplina. Está falando da disciplina. Então, é uma escolha. É uma escolha. Dentro dos meus preceitos de vida, do dia a dia, o que eu escolho pensar, o que eu escolho refletir, o que eu escolho sentir, o que eu escolho. Eu recebo os estímulos. O que eu escolho, o que eu vou fazer com eles? Lembra do pensamento e vida? Como eu vou refletir aquilo que eu recebo? Como eu vou digerir aquilo que eu recebo? Como eu vou, eu gosto da palavra, reciclar aquilo que eu recebo? Tá? Isso é beber da água. Entregamos, pois, ao leitor amigo novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalhos espirituais dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que consagram as atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-se de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito. Tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como se refere às esferas dos astros distantes, em que a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor, para assumir a parte que te cabe da criação. Então, o nosso papel é pegar todas as informações das nossas vidas e nos edificarmos através dela, para assumir responsabilidade. Foi assim de quando eu era um átomo, é assim de quando eu fui macaco, é agora como eu tenho razão, vai ser assim quando eu for anjo, quando eu for Cristo, quando eu for infinito. Não acaba nunca. Eu vou viver experiências, eu vou aprender com essas experiências, vou organizar aquilo que me cerca com esse aprendizado e vou trazer progresso. E vou aprender a me transformar. Então, isso é o movimento. Então, aqui a gente vai olhar um pouquinho desses dois lados. A gente vai ver uma mente sendo desenvolvida no plano espiritual e nós vamos ver mentes sendo desenvolvidas no plano físico.
Então, vocês lembram o que Kardec traz para a gente? O que os espíritos trazem para a gente quando o Kardec pergunta qual é a influência dos espíritos nos seres encarnados? Eles vos dirigem. Não é isso que ele fala? É muito influente, ele pergunta, mais do que imagina. Eles vos dirigem. Então, a gente vai ver isso acontecendo. A gente vai ver o trabalho que a gente dá. Quem já leu o livro inteiro? Já leram o livro inteiro? Lembra da cena do burrico? Do burrinho? Do burrinho? É incrível, né? Tem um anjo ali protegendo o cara. E o cara toma um coice do burrinho e quase morre, né? Ela fala, mas como é que, anjo, você deixou acontecer isso com ele? Olha, eu tentei. Eu fiz de tudo, mas o moço batia no burrinho de dia e de noite, mas maltratava o burrinho tanto que não teve jeito. Eu não consegui mais segurar o burrinho. E aí vai falar que aquilo era destino? Ah, é o destino, foi Deus que preparou aquilo para ele. Ah, não, isso era karma de vidas passadas. Não era. Lei de causa e efeito, não. A pessoa estava deprimida, irritada e descontava todo dia no burrinho. O anjo não conseguiu segurar mais o burrinho. Teve um dia que o burrinho se rebelou, né? E causou um problema para o resto da vida dele. E aí, qual foi o... bem feito. Tal. Não. E aí, o que ele fala no final? Vai ser um grande aprendizado para esse espírito. Ele vai aprender a se controlar, mesmo quando ele estiver deprimido. Mesmo quando ele estiver deprimido, ele vai se segurar. Porque depois dessa pesada, ele vai se segurar. Então, é muito interessante como a gente vai ver aí os dois lados trabalhando. E a gente vai começar a enxergar. E é interessante como nós espíritas, a gente vai criando, a gente lê Kardec, a gente estuda, a gente não deixa de estudar, mas a gente começa a criar algumas ideias que são muito relacionadas ao pensamento de quem está aqui na matéria. E a vantagem de aprender André Luiz é que a gente vai ver como os caras pensam lá. A gente vai ver como que os espíritos pensam. Qual é a visão deles sobre a situação. E aí isso dá para a gente um equilíbrio de pensamento. A gente passa a entender Emmanuel, Kardec e todo o movimento de Cristo de uma forma bem interessante. Tá? Bem interessante. É como se fosse o exemplo prático do raciocínio. É como se fosse... Está vendo aquilo ali que você acha que acontece assim, assim, assim? Na realidade, acontece assim, assim, assim. Então, ele vai dando uma linguagem para a gente. Ele vai dando... Isso é muito importante que eu fiz com vocês no primeiro estudo, que a gente entendeu o estado psíquico da arte, o movimento da mente. Porque, na realidade, todo o resto serve para desenvolver mente. Corpo, matéria, espírito, relacionamento, tudo é para que as mentes se desenvolvam. Para que as mentes ganhem um equilíbrio, um automatismo. Tá? Então, esse é o movimento. Tá? A gente vai aprender nos livros muita prática. Como é que funciona esses pensamentos, esses desenvolvimentos. Só que quando a gente for chegando nos livros mais, lá no 10º, 9º, 12º, que são Mecanismo da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, a gente vai ser uma compilação teórica de todo esse aprendizado. Por isso que não dá para ir direto para Evolução em 2 Mundos. Você vai ler o Evolução em 2 Mundos, você vai perder muito se você não tiver visto a desencarnação do Fernando no Mensageiros. Tá? Ou melhor, desencarnação, acho que não existe essa palavra. O desencarne. Né? O desencarne do Fernando. A gente são pistas aqui que nós vamos começar a ter de como funciona o plano. Então, é muito interessante porque é igual a gente aprende na medicina. Na medicina, se você só estudar no livro, você vai achar que você tem todas as doenças. Quando eu fui fazer psiquiatria, gente, eu peguei o tratado de psiquiatria, eu falei, antes de começar a residência, eu falei, vou devorar esse tratado aqui, porque eu vou chegar já no primeiro dia de aula, já vou chegar dando aula. É uma arrogância.
né? Eu vou chegar lá, já vou mostrar para todo mundo que eu sei, o professor vai fazer as perguntas, eu já vou responder, e eu era super arrogante. Eu ainda sou, mas estou melhorando, né? Pelo menos eu reconheci. Minha arrogância eu já reconheci, né? Aí eu falei, vou aprender, eu vou chegar. Só que eu comecei a ler aquilo, eu parei. Porque eu falei, nossa, eu tenho tudo isso. Eu falava, eu tenho bipolaridade, eu tenho transtorno de personalidade, eu tenho toque, eu tenho tique, eu tenho depressão. Eu falava, eu tenho tudo isso. Depois eu fui descobrir, quando eu vi na prática, que não era muito do jeito que eu pensei que era. Por quê? Porque na prática a teoria é outra. Não é isso que a gente aprende? Então, quando eu comecei a estudar ali, ver o que era, aí quando eu pegava o livro, eu entendia. Então, isso aqui é assim também. A gente vai ter as experiências práticas para quando a gente pegar a teoria, a gente vai enxergá-la de forma diferente. Por isso que depois que a gente estudar André Luiz, vale a pena estudar Emmanuel de novo e aí estudar Kardec de novo. Parece que você vai começar a visualizar as coisas que o Kardec fala. Tá? É muito interessante, você começa a enxergar os exemplos que o André trouxe. Outro personagem importante da gente ler, que muda muito o cristianismo, é o Humberto de Campos, né? As crônicas que ele traz são coisas... Você fala assim, poxa, se eu soubesse disso antes, eu teria entendido diferente as coisas, né? E ele traz de uma forma tão casual, né? A gente estava lá conversando, chegou Dom Pedro II, a gente começou a discutir sobre a vida dele, e aí Dom Pedro II falou que isso. E parece que você está ali num bate-papo com seu amigo, né? E é muito legal isso, né? Não, a gente resolveu. Enquanto vocês estão fazendo viagens intercontinentais nos transatlânticos, que isso foi em 36, nós estamos começando as viagens intercontinentais e eu ganhei uma passagem para Marte. Fazer uma semana de viagem de férias em Marte. Quer dizer, olha, o espírito tira férias, vai para Marte, dá para ficar uma semana lá curtindo. Só falta ele falar que ele ficou num hotel, né? Que serviram o café da manhã, só falta falar isso para a gente. Mas é muito interessante como você vai conhecendo a vida espiritual numa crônica e você fica muito contente em entender que aquilo é um processo, né? Você fica íntimo dessa vida espiritual. E essa intimidade nos consola. Nos consola. Porque nessa época de pandemia, gente, ouvir isso é uma bênção. Porque aí você não vai mais sentir que você perdeu alguém, né? Se alguém da sua família morreu de Covid, você vai ficar tranquilo. Você vai ficar tranquilo. Por quê? Porque você sabe que ali é aqui, né? Assim, foi viajar mesmo, foi ali. Daqui a pouco nós estamos lá também. É uma coisa que deixa a gente muito mais tranquilo. Por isso que o espírita, muitas vezes, ele consegue enxergar o desencarne, a morte, de uma forma completamente diferente. Tá? E é isso que a gente tem que tentar ir absorvendo. Tá? Então, eu gostaria de agradecer. Essa introdução que a gente fez hoje é mais para a gente entender o movimento, né, do livro, o tom do livro. Nós vamos estudar. Eu preciso decidir isso com vocês. Ou a gente estuda de 3 em 3, ou a gente estuda de 4 em 4. Tá? Eu acho que talvez de 3 em 3 seria melhor, mas vai demorar mais. Né? Por quê? Porque a gente consegue detalhar mais os aprendizados. Né? Eu não sei o que vocês preferem. De 4 em 4, a gente caminha mais rápido. De 3 em 3. Vocês aqui mandam, ótimo. Então vamos de 3 em 3. 3 é um número bom, né? 3 não é um número bom. 3 é um número bom. 3 é um meio ciclo, né? Eu gosto do 3. Então eu gosto do 3. Então nós vamos estudar os 3 primeiros capítulos para daqui a um mês. Dá para a gente ler várias vezes. Dá para vocês grifarem, aprenderem. Tá? Eu vou trazer, que nem eu faço, meio que um resumo comentado. Tá? Então, quando a gente faz capítulo por capítulo, vale a pena a gente ler o capítulo que nem a gente fez aqui, tá? Mas aí eu acho que 50 capítulos vai demorar muito para a gente ver a obra inteira, né? 50 meses, a gente vai ter que terminar o estudo lá do outro lado, né? Não vai ter jeito. Aí vai que André resolve escrever mais livro, né? Aí a gente fica atrasado, né?
Então, a gente tem que estudar de 3 em 3. Então, vamos estudando de 3 em 3 capítulos, e aí nós vamos sentindo como é que está indo, né? É um livro muito, muito divertido, é um livro que a gente aprende muito, ele tem um quê meio cômico, às vezes, eles trazem algumas coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, ele é um aprendizado muito rico. Nós vamos mergulhar em cada um desses aprendizados, tá? Nós vamos ler a letra mesmo, nós vamos mergulhar na letra. Tá bom? Ou melhor, nós vamos aprofundar no espírito da letra, né? Nós vamos por trás do véu, tá? Não sei, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente encerrar? Pode falar, Ronaldo. Eu quero fazer uma pergunta. Você falou que, ao fazer o passamento para outro plano, que a gente começa de células, praticamente, não é isso? A gente reconstrói Entendi, célula a correto? célula. A gente Vai se reconstrói formando, células. vai se juntando, se agregando. E eu queria saber como é que eu vejo a erraticidade. O que seria, então, como eu conceituaria a erraticidade? Isso, a erraticidade é todo momento que eu fico do outro lado. Até eu Desde virar um espírito puro. célulazinha, Até eu virar um desde célula espírito mesmo. puro. Até eu virar um espírito puro. Quando eu virar um espírito Perfeito. puro, aí eu não vou chamar mais erraticidade. Eu vou ter o outro lado. Não é que eu não encarno mais. Existem planetas de espíritos puros. Mas eu não chamo mais de erraticidade. Tá? O movimento erraticidade, ele é um movimento reflexivo. Ele é um movimento que lá o hebreu os 40 anos no deserto. Quando a gente vai, o Haroldo, quando ele vai explicar, ele explica muito bem isso naquele livro Gênesis. Não, acho que não é o Gênesis, não. É no estudo do Levítico. Se você ele faz esse raciocínio muito bem. Os 40 anos do deserto, na realidade, é a nossa erraticidade. A gente fica em tendas, né? Então, é muito interessante então esse movimento. Então, porque é um movimento reflexivo, de aprendizado. Para que serve isso? Para você determinar aquilo que você precisa reparar. Erraticidade é você reconhecer os erros. E a partir daí você vai reparar. Então, se você não faz a reflexão, você não sabe o que você precisa reparar. O trabalho é porque a gente está muito acostumado com aquela coisa da lei de causa e efeito, a gente fala, não, a gente fez errado, a gente tem que pagar, a gente fez, a gente tem que pagar, e não é isso. É o reparo. Então, eu trabalho, aquilo que eu acerto muito bom, aquilo que eu não acerto, eu reparo. E o movimento de desenvolvimento é eu criar uma inteligência para desenvolver o meu reparo. Não é o outro que vai reparar para mim, sou eu. Então, para eu reparar, eu preciso pensar, eu preciso criar um movimento. Quando eu sou ainda ignorante, não tenho razão, ou sou um espírito ainda primitivo, ou muito imaturo, os outros tomam decisão por mim. Quem está tomando a decisão para o espírito que está na minha célula, sou eu. Ele está ali adormecido, entre aspas, aprendendo a organizar uma célula, mas é eu que estou ajudando. Eu que estou falando para ele, faz desse jeito, faz assim, faz assado, e ele está ganhando experiência. Quando eu já sou um espírito que nem a gente, que nem isso que ele está falando aqui nesse prefácio, que agora você tem razão. Agora quem decide o seu aprendizado é você. Essa é a mágica do momento que a gente está. Quem decide se vai se iluminar ou não é você. Então você, para isso, tem que pensar. Só que na vida a gente quer fazer tudo rápido, tudo impulsivo. Chega o estímulo, a gente responde. Chega o estímulo, a gente responde. Você já imaginou se a gente não tivesse erraticidade? A gente não ia ter cantinho do pensamento para pensar. O que ia acontecer? A gente ia continuar automatizando tudo errado e a gente ia demorar um século para aprender, para desenvolver. Então, o que a gente faz? A gente morre, a gente desencarna e a gente passa um tempo ali. Vamos refletir. Vamos refletir. Vamos pensar. Vamos chegar num entendimento. E a partir daí, a gente cria os próximos passos. Quando o espírito está lúcido,
você vai ver aqui muitas vezes, por exemplo, a gente viu lá a Laura quando foi decidir reencarnar, a mãe do André. Quem estava planejando ali? Quem planejou a reencarnação da mãe do André? Foi ela. Ela virou, eu vou pegar as meninas, as amantes do meu marido, elas vão ser minhas filhas. Olha o planejamento. Ela falou, entendeu? Olha o planejamento. Eu estou usando a inteligência para reparar. Ah, mas não é ela que errou, quem errou foi a outra. Ela conhece o passado dela. Ela conhece muito bem o passado dela. Entendeu? Ela sabe o que ela está reparando ali. Né? Entendeu? Ela não tá, nenhum sacrifício vem sem um desenvolvimento muito importante. Ah, mas Jesus não precisava morrer na cruz. Só ele sabe o aprendizado que ele teve ali. Você acha que ele não aprende? Que ele não se desenvolve? Lógico que se desenvolve. Ele é Cristo de um planeta. Tem espírito que é Cristo de uma constelação inteira, ou de um sistema. Tem Cristo que é de uma galáxia. Tem Cristo de universo. Então ele está aprendendo. Ele também está aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Então esse movimento de reflexão é muito importante. E a gente vê Cristo. A diferença de Cristo para a gente, só para vocês lembrarem, como Cristo falava pouco e refletia muito. E acontecendo uma coisa. No livro do Boa Nova você vê bastante isso. E as pessoas falam e fazem. Cristo fica só lá parado, esperando. De repente ele solta uma que ele pega todo mundo numa tacada só. Desenvolve ali todo mundo numa tacada só. Imagina, você acha que a gente acha que ele faz isso de automático, que ele não precisou fazer nenhum trabalho mental, que ele não precisou fazer nenhuma estratégia, que isso é natural. Pode até ser, mas que ele pensou muito ali, que ele trabalhou para ser crucificado do jeito que ele foi. Gente, a gente acha que a gente crucificou ele, mas ele estava comandando tudo ali, gente. Foi do jeito que ele queria. Ele ficou em silêncio, não brigou com ninguém. Tem lá o texto do Emmanuel que chama O Escândalo da Cruz, que eu já peguei para vocês. Vocês leem de novo aquilo ali, para a gente ver o movimento que foi, o aprendizado. Ele estava controlando, a inteligência dele estava controlando tudo ali para que acontecesse da forma que precisava acontecer. Era para acontecer? Não. Mas já que aconteceu, nós vamos dar aula. Nós vamos fazer com que o Evangelho dê um salto lá em cima. E foi por causa disso que o Evangelho existe até hoje. Por quê? Por causa da inteligência. Então, a inteligência. É a inteligência que é o importante. Então, sem reflexão, não há desenvolvimento. Por isso que a gente tem erraticidade. Conforme a gente vai desenvolvendo e fazendo reflexão na vida, o que acontece com o nosso tempo de erraticidade? Vai encurtando. Tá entendendo? Então você vai ver que, por exemplo, antigamente, agora está encarnando, o espírito desencarna, você vai... quero saber do meu tio que desencarnou há 20 anos, já está preparado para reencarnar, ou já reencarnou. Tá? Por quê? Porque ele já refletiu, já fez todo o aprendizado que ele tinha para fazer, já está preparando para a próxima. Agora, tem espírito que está há 1000 anos, né? Já não deve ter muito tanto, não, porque a gente está num momento de renovação, está encarnando mesmo sem querer. Mesmo quem não refletiu está reencarnando, né? Porque é um momento de transformação da Terra. Mas é muito importante a gente entender que esse processo de erraticidade é um movimento de reflexão. Não sei se eu consegui... Viajei muito, né, Ronaldo? Consegui me fazer entender. Tá bom, obrigado. Foi ótimo, Caio. Muito bom. Muito bem. Caio, obrigada. Olha, foi tão maravilhoso hoje que a gente nem viu a hora passar. Para mim foi um estalo, assim, muito bom, muita gratidão mesmo. E foi só um resuminho, né? Só uma introdução ao livro, né? Então imagina a maravilha que veio por aí, né? Então, queria convidar agora, deixa eu ver, para fazer a nossa... Solange, faz o nosso encerramento, por favor. Tá.
Jesus amigo, Mãe Maria, Guia Arthur, hierarquia da casa de Guia Arthur, nós só temos a agradecer a oportunidade desse estudo desta noite, por muitos ensinamentos e para que a gente possa começar a refletir em várias coisas. Então, Jesus, amigo nosso de todos os momentos, te agradecemos muito, te pedimos muito para que o Caio continue essa pessoa iluminada a nos ajudar, que tenha saúde, força na sua missão de médico e de professor para a gente aqui da Casa de Guia Arthur. Gratidão a todos os amigos que ampararam esse trabalho, os amigos espirituais, e todos nós, amigos da Casa de Guia Arthur, que nos reunimos nessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, gente. Nada, boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite a todos, um abraço. Tchau, Prazer em vê-los. Muito obrigada, Caio. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada, boa Tchau. noite. Obrigada, Alexandre. Tchau, 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 tchau.